A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Especial Mulheres na Mídia. Deus é mãe e todas as ciências femininas, a poesia, as rimas. Deus é mãe. Olá, seja bem-vindo ao especial Mulheres na Mídia. Este programa foi dividido em duas partes. A primeira foi exibida na semana passada e você fica agora com a segunda parte do programa. Bom dia, eu sou Mara Matos e você está ouvindo o programa Universidade 93,7. E eu sou o Cadu Everton, e esse é o especial Mulheres na Mídia. Hoje, vocês vão ouvir matérias que falam do protagonismo das mulheres nos mais diversos espectros, seja no cinema, na música, na literatura ou até mesmo nos concursos de beleza. As mulheres sempre foram fonte não só de inspiração, mas também criadoras de conteúdo nas mais diversas áreas. Agora, você poderá ver como não é de hoje que as mulheres cravam seus nomes na história, apesar de nem sempre serem reconhecidas como deveriam. O repórter Cadu Everton emerge nos concursos de beleza e explora o conceito do que é ser uma Miss nos dias de hoje. Luana Machado fala sobre a afetividade entre mulheres presente na obra da escritora Helena Ferrante. A repórter Ana Carolina Guerra faz um paralelo entre o filme 10 Coisas que Eu Odeio em Você e a peça A Megera Domada, focando nas diferenças entre as protagonistas das duas obras. Nos palcos de stand-up comedy, as mulheres conquistam seu espaço como humoristas. Isabela Marin conta sobre a comédia feita por mulheres e a série The Marvelous Mr. Maisel. Mara Matos traz a poesia de Clarice Lispector para explorar relatos de mulheres sobre identidade. Para falar sobre a voz feminina na música, Théo Salles traz um pouco da história de vida e da sonoridade de uma das maiores cantoras brasileiras, Elza Soares. Para comentar as reportagens, recebemos a professora e crítica Carla Toso. Oi, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Neste segundo programa, a Carla analisará as matérias de Isabela Marin, Théo Salles e Mara Matos. Mulheres sempre foram vistas como incapazes de assumirem certas posições e trabalhos. Na comédia, não é diferente. Na matéria de Isabela Marin, conhecemos mais desse contexto com a série Mrs. Maisel. Nova York, 1950. As risadas começam a soar aos poucos. Com o tempo, elas vão se incorporando e tomando mais forma. O poder no microfone embriaga e a luz que reflete em seu cabelo escuro brilha mais conforme ela ganha confiança. Quem é ela? Eu não falei? Ela é uma mulher. Mas isso você já sabe, ouvinte. Agora, imagine uma mulher recém-separada de um marido que, por sinal, te traiu com a secretária e com o mundo que sempre conheceu ruindo de repente. A família perfeita, afinal, não é tão perfeita assim. A vida que tinha com os privilégios e costumes de uma mulher de alta sociedade em Nova York não se encaixava na visão de uma divorciada. E imagina o escândalo, um vexame. Com tudo isso acontecendo, Mrs. Maisel cai no gaslight. O bar insalubre e escuro do subúrbio da cidade maravilhosa estadunidense vira palco para os desabafos de Miriam Mitch, que se transformam em um verdadeiro show, ainda que muito despretensiosamente, de stand-up. When my husband left me, my father said, "Go get him back." Like I'd accidentally left the barn door open and Bessie the cow had wandered off. When I didn't go get him back, as instructed, my father was furious. My mother still hasn't heard he's gone, so she hasn't reacted yet. I mean, she's been told, she just hasn't heard it. Ela apresenta um dom natural para a coisa. Ela é como um furacão que arrasta todos com uma embriaguez cômica que não faz o público parar de rir. As sacadas espontâneas e seu jeito natural de fazer humor aparecem sorrateiros sempre que uma nova desventura acontece. De repente, nos tomamos de surpresa com sua invasão no palco do Gaslight e sua invasão também em muitos outros meios sociais. Agora, a dondoca, que vivia para agradar o marido, fazia passeios com suas amigas também da alta sociedade
e tinha uma vida de madame. Agora volta para casa dos pais e começa a trabalhar. No palco e nas interações com os outros, se vê uma condição de se provar boa comediante acima de uma concepção de inferioridade já imposta sobre ela sem ao menos pedir por isso. Como uma mulher bonita demais para isso. Conseguiu essa oportunidade porque recebeu a ajuda de outro. A ajuda? Bom, você sabe qual é. Você não pode ser engraçada. Porque não é mulher, não sabe fazer comédia. Devemos concordar que uma mulher no palco é um perigo. Mulheres não podem ser engraçadas. Agora deixe-me fazer uma pausa e recitar algumas frases. As mulheres em geral não apreciam arte alguma, não as conhecem e não têm talento nenhum. Uma mulher que exerce sua inteligência torna-se feia, boba e macaca. Dizemos que as mulheres têm menos interesses sociais que os homens e que entre elas a faculdade de sublimar os instintos torna-se mais débil. Essas frases foram ditas e escritas por acadêmicos do século XVIII, XIX e XX. Os sobrenomes você já conhece: Rousseau, Proudhon e Freud. Conhece, não conhece? Sem dúvida são personagens da academia que viveram há muito tempo atrás. Mas será mesmo que falas como essas não podem ser reproduzidas hoje em dia? Na sua vida, nunca viu alguém questionar a capacidade de uma mulher posta em uma posição de inferioridade? Felizmente, desde a época desses teóricos, algumas coisas já mudaram para incluir as mulheres na sociedade como um todo e também dentro da comédia. No Rio de Janeiro, acontece o Festival das Patroas. Em São Paulo, rola sempre o Dopamina, show de stand-up feminino. Iniciativas como essas vêm acompanhadas pelo Festival Mamacitas, que visa abranger o Brasil inteiro na visibilização da comédia feita por mulheres. As redes sociais também são abrigo para mulheres fazerem conteúdos voltados para a comédia, ainda que um formato bem diferente do stand-up. Já para amantes do stand-up, e principalmente para aqueles que curtem boas séries, Miss Maisel é imperdível. Acompanhar as nuances e a evolução da comédia de Mead é uma aventura, além de ver sua transformação de dondoca para uma mulher que trabalha e entra em contato com pessoas muito diferentes daquelas com quem sempre esteve. Se vê, de repente, um intermédio de se transformar em uma mulher comediante de renome, e principalmente de respeito nesse meio, algo que é muito desafiador e vai além de realizar bons shows, mas também de receber o mérito pela profissional que é e se transformar também em uma nova versão de si mesma. A série pode ser assistida pela Amazon Prime. O trecho selecionado para essa matéria foi retirado de um compilado de stand-up da personagem e está disponível no canal da Amazon no YouTube. Mrs. Maisel é com certeza um ótimo passatempo, além de uma viagem para o mundo do humor e dos anos 50. Se permita. Thank you for watching, everybody. I'm Mrs. Maisel. Thank you for giving. Good night. De São Paulo, Isabela Marim. Ouviremos agora a voz que cantou e encantou o Brasil com sua rouquidão. Com Theo Salles, conheceremos um pouco mais da música de Elza Soares, uma das maiores cantoras brasileiras de todos os tempos. Uma mulher, uma cantora apontada pela BBC de Londres, a maior do mundo no século passado. Só que ela é brasileira e aqui quase ninguém se deu conta disso. Talvez porque seja negra, nascida em Vila Vintém, mas ela tem décadas de brilho e história na música, aqui e fora do país. O estilo em pessoa, grande provocadora. Quem é? Ela é Elza Soares. Quando tinha apenas 5 anos de idade, São Jorge lhe fez uma aparição e disse que ela ia apanhar muito na vida. Anos mais tarde, ela confirmou a realização da profecia do santo guerreiro, a quem recorria em momentos de aflição. Quando criança, sua resposta a São Jorge foi: "Então você peça para o meu pai não me bater, que eu não vou fazer mais arte." Mas a vida lhe bateu e ela revidou fazendo arte. Apanhou porque era mulher, porque era negra, porque era pobre, mas sempre bateu de volta, teimosa que era. Meu choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que eu não sei qual é. Cantou para dizer o que se cala, e com sua voz singular, Elza Soares cantou suas dores e representou o grito
preso na garganta de milhares de pessoas. E se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso, não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra eu cantar. A rouquidão inconfundível era sua marca pessoal como cantora. Essa característica essencial de sua música foi adquirida ainda criança, quando ajudava sua mãe com os serviços. Sua infância foi duramente marcada pela pobreza e pela fome, mas encontrou na música uma chance de melhorar sua vida. A minha rouquidão é muito gozada. Essa minha rouquidão começou quando eu carregava água. Cada vez que eu pegava a lata, eu dava um gemido. Bah. Aí meu pai ficava bronca, meu pai ficava na bronca, ele dizia, olha, você vai estourar essa garganta, esse negócio de esse gemido não dá pé. Aí bah pra lá, bah pra cá, bah pra lá. Surgiu, falei, pô, olha esse negócio da swing, né? Da balanço. Embalada pelo violão de seu pai, Elza conheceu o balanço do samba, que se tornaria um dos principais gêneros cantados pela intérprete. Confiante de sua própria voz, ela se inscreveu em um concurso musical apresentado pelo famoso compositor Ari Barroso. Esse momento foi marcante para toda a sua carreira. O que começou como um deboche se tornou o nascimento de uma grande estrela. Inicialmente, todo o auditório zombou de Elza por conta de sua aparência. O escárnio foi tanto que Ari Barroso teria perguntado de que planeta ela era. Aí foi quando as lágrimas desceram, doendo mesmo. Do mesmo planeta seu, senhora. E qual é o meu planeta? Disse, planeta fome. Cara, quando eu acabei de falar isso, todo mundo sentou. Na metade da música, o Ari Barroso me abraçou e disse, senhoras e senhores, neste exato momento nasce uma estrela. As mesmas pessoas que estavam de pé rindo, estavam de pé aplaudindo. E de fato, nasceu uma estrela, que a cada álbum e a cada dia renascia. Se acaso você chegasse, foi seu primeiro single, que se tornou também seu primeiro disco. Se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já te abandonou? E foi interpretando os sambas que aquela menina do planeta Fome foi alçada à fama internacional. Eu acho que o samba, na minha opinião, é a coisa mais linda que nós temos. É um poder, é rico, é maravilhoso. Começou no samba, mas inovou em ritmo e gênero, mesclando diferentes estilos e sons à sua voz singular. Do sambalanço ao jazz, passando pela bossa negra, o funk, o rock e até a eletrônica. Mas sem perder a rouquidão característica. A carreira de Elza foi marcada pela diversidade musical. Como artista, Elza Soares cantou as dificuldades que enfrentou em sua vida e denunciou os problemas que assolam o país, como racismo, A carne mais barata do mercado é a carne. Só cego não vê. Que vai de graça pro presídio e para debaixo do plástico. E vai de graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos. A carne mais barata do mercado é a carne. a desigualdade. Tem um Brasil que é próspero, outro não muda. Um Brasil que investe, outro que suga. E a violência doméstica. Levanta arrepender de levantar a mão pra mim. Levanta arrepender de levantar a mão pra mim. Levanta arrepender de levantar a mão pra mim. Eleita Voz do Milênio pela BBC de Londres, encontrou sua vida na música, e a música encontrou Elza Soares. Ela morreu aos 91 anos, deixando mais de 30 discos e um legado para a música brasileira. Como era de sua vontade, Elza cantou até o fim. Me deixem cantar até o fim, A sonora que você ouviu na abertura desta matéria foi transmitida em 2010 no programa Provocações da TV Cultura, em uma entrevista de Elza Soares com Antônio Abujanra. Também foram reproduzidos trechos da participação de Elza nos programas MPB Especial de 1973, Ensaios
de 1991 e Roda Viva de 2002, também da TV Cultura. Eu sou Theo Salles e para a produção desta matéria foram usados trechos das músicas cantadas por Elza Soares, como Sangrando, Se Acaso Você Chegasse, Tenha Pena de Mim, Tchutac, A Carne, Brasis, Maria da Vila Matilde e não poderia faltar, claro, Mulher do Fim do Mundo. Me deixem cantar até o fim. Na comédia ou na música, as mulheres fazem história com seu talento e arte, né? Como são fortes, não é, Carla? Sim, eu vou começar pelo final. Por essa belíssima análise da carreira da Elza, o quanto que essa mulher lutou, enfim, até a morte, né? Por mais que tenha tido todo esse reconhecimento da trajetória dela, o quanto foi sofrido como mulher, como artista, o quanto ela precisou lutar para quebrar preconceitos em diversos níveis, né? O principal deles ali, a questão do racismo, como foi a construção da carreira dela. E aí eu fiquei pensando numa coisa, o grande sucesso dela, né? O que alçou a estrela, Se Acaso Você Chegasse, né? E acho que ali um encontro muito bonito no sentido de que essa música, eu me lembrei que essa música é do Lupicínio Rodrigues, né? Ele é o autor da letra. Um negro, gaúcho, que também enfrentou muitos preconceitos, né? No Rio Grande do Sul, enfim. Toda uma trajetória. E é interessante esse encontro dos dois para levar essa música adiante. Quando você pensa na questão da comédia, é uma mudança gigantesca mesmo desse universo. A gente tem muita mulher fazendo comédia e muita mulher boa, né? Mas, olha que coisa, né? Não sei se vocês pensaram isso ao construir o programa, o roteiro num todo, mas indiretamente se conecta com o início, quando está discutindo o padrão de beleza. Porque a mulher sempre esteve aí, sempre tentou fazer a comédia, né? Se você vai olhar a história tanto desse segmento mesmo de comédia, ou a comédia dentro de novela, radionovela, enfim, cinema, mas ficava... Aí é o extremo, né? Então, assim, num concurso de Miss é aquela beleza física, estética, né? Voltando aqui no passado, né? Não olhando o hoje. E para a comédia estava posto o seguinte, para comédia é aquela mulher que é feia, é aquela mulher, né, feia nesse padrão da sociedade, né? É essa mulher que não tem muito jeito para nada, então assim, vai lá, né, tentar ser engraçada. Vende-se por muito tempo aquela ideia assim, já que você não é a bonitona, você não é a inteligente, seja engraçada. E ao mesmo tempo, para muitas mulheres comediantes, eu lembro muito também numa entrevista da Tata Werneck, dizendo assim, porque a minha mãe ou na escola ficava assim, mas nossa, você se comporta desse jeito, mas você é igual um menino. Então, quanto essas mulheres também estão quebrando isso para trazer essa discussão pro humor. Parabéns pela escolha de vocês, de ter feito esse levantamento e ter trazido esse olhar para a mulher em todas essas vertentes. Acho que o importante é justamente abordar a presença da mulher em todos os universos, assim, né? Sim, justamente é muito importante trazer a história de alguém como a Elza Soares, que por ser mulher, por ser negra, sofreu tanto para conquistar o espaço que merecia na mídia, né? Apesar de ter uma voz singular e que se destacava em meio a outras vozes, a outras pessoas, ela sofreu muita humilhação por ser quem era. Então, é uma história de superação e que é muito importante para conhecermos a própria história da música brasileira, que foi escrita por tantas vozes como a de Elza Soares. E é uma história que serve de inspiração para milhares de brasileiros, né? Elza Soares cantou sua história, mas também cantou a história de muitas pessoas que se identificavam com suas letras, com o que ela cantava, com a pessoa que ela representava. A comédia não é o espaço que temos o costume de ver mulheres atuando. Na sociedade, vemos como há uma descrença de que mulheres possam ser engraçadas. E quando o são, colocamos um perfil de que a mulher no humor é a gordinha, a feinha, ou seja, mulheres que saem de um padrão de beleza estético socialmente imposto.
como nossa convidada também comentou a respeito agora há pouco. Na série Mrs. Maisel, esse julgamento é posto em cena a todo instante. Agora, seja pelo público e pessoas do meio que tiram o crédito do seu talento, como outros comediantes e agentes, ou mesmo sua própria família que considera o trabalho de comediante similar ao trabalho de prostitutas da noite. A obra retrata bem um cenário que existe, mas que felizmente muda com o tempo. Dando continuidade, né? Mara Matos reflete sobre a crônica Se Eu Fosse Eu, de Clarice Lispector, e questiona pessoas sobre identidade. Citando Clarice Lispector. Quando não sei onde guardei um papel importante e a procura se revela inútil, pergunto-me: se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes fico tão pressionada pela frase se eu fosse eu, que a procura do papel se torna secundária e começo a pensar. Diria melhor, sentir. E não me sinto bem? Experimente. Se você fosse você, como seria e o que faria? É isso que vamos descobrir hoje. Eu sou William Ryu Josato, tenho 22 anos. Se você fosse você, quem você seria? Eu seria uma nuvem. Era essa a pergunta mesmo? Não vai ter tipo um monte de perguntas? Se eu fosse eu, acho que eu seria uma pessoa muito imprudente. Acho que eu só sairia fazendo as coisas como normalmente faço. Acho que eu ia sentir alguma coisa assim no momento, tipo, pá! Aí eu ia sair correndo pra fazer. Aí eu ia pegar e ia seguindo, assim, todos os meus instintos e emoções, assim, como eu estava fazendo. Só que aí em algum momento ela tá me perguntando se eu tô fazendo alguma coisa tonta, assim. Acho que eu tentaria pensar com mais calma. Mas se eu fosse, eu acho que eu sairia seguindo todos os meus instintos e tentaria viver sem arrependimentos. Se eu fosse eu teria uma casa cheia de gatos e cachorros e as coisas mais extravagantes e divertidas. Acho que eu iria procurar as coisas mais diferentes. Eu gosto das coisas diferentes, elas me atraem. Naoki Teruya. Ou pode dizer o primeiro nome também? Não, pode ser. Se você fosse você, quem você seria? Atualmente eu seria eu. Qual é o seu nome? Cleide. Se você fosse você, quem você seria? Eu acho que eu seria uma dona de restaurante. Quem eu seria? Eu seria uma pessoa, tipo, que se importa muito com os outros e que faz o máximo de tudo para ajudar todo mundo e que aproveita ao máximo da vida sem se arrepender de nada. Tá. Se eu fosse eu, sem ter as obrigações e deveres todo dia, eu teria muito tempo para viajar, tempo para me dedicar à família, às pessoas que eu gosto, tempo para ajudar os outros e para fazer tudo que eu quisesse. Eu acho que seria uma pessoa bem melhor, né? Tem muito que aprender e eu tenho um sonho, né? De ter um restaurante, né? Só que até agora não consegui ainda, mas quem sabe um dia eu não consigo, né? É isso. Fernando Mendes de Matos. Se você fosse você, quem você seria e o que você faria? Eu seria eu mesmo e continuaria fazendo tudo que eu faço. Se eu fosse eu já teria largado o jornalismo há tempos. Eu ia fazer letras, medicina, filosofia. Ia ser feliz. Se você fosse você, Marcela, quem você seria? Feliz. Continuando. Logo de início se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser levemente locomovida do lugar onde se acomodara. No entanto, já li biografias de pessoas que de repente passavam a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de vida. Acho que se eu fosse realmente eu, os amigos nem me cumprimentariam na rua, porque até minha fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Metade das coisas que eu faria, se eu fosse eu, não posso contar. Acho, por exemplo, que por um certo motivo, eu terminaria presa na cadeia. E se eu fosse eu, daria tudo o que é meu e confiaria o futuro ao futuro.
Se eu fosse eu, parece representar o nosso maior perigo de viver, parece a entrada nova no desconhecido. No entanto, tenho a intuição de que, passadas as primeiras chamadas loucuras de festa que seria, teríamos enfim a experiência do mundo, e a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir, mas também seríamos por vezes tomados de um êxtase de alegria pura e legítima que mal posso adivinhar. Não, acho que eu já estou de algum modo adivinhando, porque me senti sorrindo, e também senti uma espécie de pudor, que se tem diante do que é grande demais. A crônica Se Eu Fosse Eu, de Clarice Lispector, foi publicada em 30 de novembro de 1968 pelo Jornal do Brasil. Esta e outras crônicas podem ser encontradas no livro A Descoberta do Mundo, que reúne as crônicas que ela escreveu para o Jornal do Brasil no período de 1967 a 1973. Um ensaio sobre a crônica Se Eu Fosse Eu, de Clarice Lispector, por Mara Matos. Uau, que poético! Obrigada. Clarice Lispector é uma grande inspiração para mim e uma grande escritora. Sua obra é incrível. Bem, estamos chegando ao final do nosso programa Mulheres na Mídia. Professora, sinta-se confortável para comentar a matéria da Mara e também para fazer as suas considerações finais. Uau, também. Que profundo, né? Às vezes parece uma pergunta simples, mas e se eu fosse eu, né? Bonita essa reflexão e a maneira como vocês colocaram no ar, né? Como se estivesse sendo feito agora ao vivo, né? Deixa as pessoas pensarem, né? Joga a pergunta e o que vem à cabeça. Não sei se eu fosse eu, se eu continuasse. Acho que eu seria do jeito que eu sou mesmo. Mas interessante esse olhar, esse recorte. Essa crônica Se Eu Fosse Eu, da Clarice Lispector, é uma das minhas preferidas e me toca de uma forma muito particular, principalmente agora, nesse momento em que eu tô vivendo de transição para a vida adulta, em que eu me questiono sobre a pessoa que eu quero ser e se eu tô no caminho para me tornar essa pessoa realmente. E eu acredito que quando você é mulher, ainda existem muitos empecilhos para que você alcance a pessoa que você realmente quer ser, sabe? Você tem que se acostumar com sempre estar se podando e se questionando se você pode realmente fazer aquilo que você quer desde muito cedo. Então, me pega de uma forma muito diferente. Acho que se questionar sobre a identidade é uma coisa que a gente faz constantemente, mas quando alguém para e pergunta assim, se você fosse você, quem você seria? Realmente tem um impacto, parece uma pergunta simples, mas que tem muita profundidade ao mesmo tempo. Encerrando aqui a minha participação, quero agradecer o convite. Acho muito interessante vocês terem feito essas experimentações no sentido de trazer essas temáticas muito importantes, assim, cada uma por um caminho, mas construindo uma temática principal que é olhar o papel dessa mulher no passado, presente, por que não no futuro, e fazer essas mesclas, né, dentro da questão da opinião. Uma hora é uma análise, então um pouco mais técnica, em outro momento mais poética, quando faz uma crônica ou ensaio. Muito obrigada. Bom, o Universidade 93,7 está chegando ao final. O programa de hoje teve a apresentação de Cadu Everton e Mara Matos. Reportagens: Ana Carolina Guerra, Cadu Everton, Isabela Marim, Mara Matos, Luana Machado e Theo Salles. E participação da professora doutoranda da ECA USP, Carla Toso. Muito obrigado pela sua audiência. Este programa foi musicado com as canções de Elza Soares e está disponível no site usp.br/radiojornalismo. Obrigada pela audiência, tenha um bom dia. Especial Mulheres na Mídia. Deus é mãe de todas as ciências femininas, a poesia, as rimas. Deus é mãe. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.